Bom dia, saudações. Idealmente, eu sempre prefiro live, mas eu não tenho crédito para estudo, né? É um pequeno prazer que eu me dou 2, 3 vezes por mês. E, bom, vamos falar sobre a China, que me dá prazer todos os dias. Mas que tipo de prazer? A sensação de que tem alguém fazendo a coisa certa. Essa é a sensação que o camarada Xi Jinping me passa. Eu nem vou entrar no mérito, sabe, daquela bobagem Trotsky de que a China não é socialista, porque para os Trotskys nada é socialista. E também não vou entrar no mérito ANCAP, né, daqueles dois dos baixinhos esquisitos das redes sociais, vocês sabem quem são. A China ficou como está por causa do capitalismo. Eu não vou discutir com gente burra, isso é de verdade. Discuta com um idiota e você só prova que são dois. Então vamos falar um pouquinho sobre o lance. O lance é o seguinte: o camarada Xi Jinping é um gestor extremamente competente, um político habilidoso, um administrador genial e um político honrado e determinado. A visão de China que ele tem pode ser resumida da seguinte forma: construção de uma civilização ecológica para uma sociedade moderadamente próspera dentro de um sistema socialista com características chinesas. Essas características chinesas são essencialmente o confucionismo na parte do trabalho duro e da disciplina e o taoísmo na parte do respeito à natureza e aos valores tradicionais conectados com o prazer pessoal. Tem budismo? Não, não tem budismo. Dentro da filosofia de construção de uma sociedade chinesa, dessa noção de Xi Jinping, não tem budismo. E é fácil entender por que não tem budismo. Não, mentira, né? Eu respeito isso. Respeitar, eu consigo respeitar. Eu respeito o budismo. Não gosto. Vou ser honesto. Eu tenho a minha religião, eu sou católico, romano. Tenho um profundo respeito e admiração pelo hinduísmo e pelo islamismo xiita. Certo? Respeito também os nossos irmãos católicos ortodoxos, os nossos irmãos muçulmanos sunitas, as religiões de matriz africana, mas até os evangélicos. Mas, por exemplo, presbiteriano não dá, cara. Presbiteriano não dá. Presbiteriano e budista lamaísta, olha, não rola não. Não funfa, não tanco. Certo? A gente tem que ser honesto, né? Claro que a gente tem que ter o devido respeito a todas as religiões, mas do budismo lamaísta, da teologia da prosperidade e de presbiteriano, eu quero distância. Sempre. Sempre. Que possível. E quando não for possível, também eu quero distância. E aí, uma questão que o budismo lamaísta, eu prefiro nem comentar. Mas vamos tentar compreender por que as tais características chinesas não incluem o budismo. E, evidentemente, muito menos o budismo lamaísta. O budismo é essencialmente uma filosofia individualista. Nada mais anticonfucionista e anti-taoísta do que o budismo. Porque você pode pensar, se o confucionismo pega a hierarquia, a disciplina, o respeito à ordem, e o taoísmo prega a busca pela paz, pela tranquilidade, pelo respeito à natureza, você pode tender a achar que eles são divergentes, mas não são. O caminho do Tao, ele não é inimigo
da via confucionista de sociedade, certo? Ele é um caminho dentro da estrada confucionista maior. Agora, os dois não tem como se encaixar com o budismo. Vamos tentar entender por quê. O budismo é individualista. Ah, mas você não pode viver em paz se os outros vivem mal. Gente, fala isso para os líderes budistas do Tibete. Fala isso para os budistas japoneses que invadiram Nanjing. Certo? Ou para os budistas de Gengis Khan. Então, na boa, não rola, não funfa. Aí você pensa, mas o templo Shaolin, né? Xiaomi, como é que chama aquilo? Shaolin, né? Templo Shaolin, isso, Templo Shaolin. O Templo Shaolin é o local por excelência de formação da elite policial chinesa. Sim, é verdade. É verdade. Os chineses são pragmáticos e na China tem liberdade religiosa. Não tem liberdade para conspirar contra o Estado, que é normal. Acho que não tem país nenhum, né? Só que a China leva isso muito mais a sério. Mas o fato é que enquanto prática, ok, tudo bem, pratiquem, treinem seu Kung Fu, isso é útil para a sociedade chinesa, na medida que o policial chinês não anda armado. Então, eles precisam ter condições de intervir, certo? E o Kung Fu fornece essas condições para eles. E o melhor, digamos, local de ensino do Kung Fu no mundo é o templo Shaolin. Então, não tem muito o que fazer. Como eu disse, os chineses são pragmáticos. Não importa, como diz o camarada Deng Xiaoping, não importa a cor do gato, com quanto ele pegue ratos. Olha o enxofre carregado pelos dragões. Tem um senhor derramamento aqui. O enxofre é usado pelas indústrias da cidade para fazer ácido sulfúrico, que por sua vez é matéria-prima para fazer ácido fosfórico, que por sua vez é combinado com fosfato das minas para produzir fosfato bicálcio e outros. Mas voltando ao caso chinês. Então, o budismo, por ser uma filosofia individualista, o nirvana é muito pessoal, não pode ser compartilhado. Então, não encaixa na visão de civilização chinesa do camarada Xi Jinping, certo? Quando se fala características chinesas, reitero, fala-se essencialmente das longas tradições, das antigas tradições taoístas, mais antigas, mais de 3.000 anos, e confucionista, 2.500 anos, certo? Não inclui o budismo. O budismo é uma religião alienígena, do ponto de vista chinês, e eles são certos, o budismo surgiu no Nepal, né? No mundo indiano. Chegou na China pelo quê? Por volta do 5º século, 4º século, coisa assim. Cedo, 3º século antes de Cristo, não lembro bem a data, mas chegou cedo. Mas é uma religião alienígena. O taoísmo é chinês, o confucionismo é chinês. O budismo não é chinês. O Shen, que virou o Zen budismo, foi desenvolvido na China, sim. Mas o budismo continua não sendo chinês. Certo? Continua não sendo chinês. E, portanto, não é uma característica da civilização chinesa. Isso fica muito óbvio quando você analisa sem paixão o que são o taoísmo, o confucionismo e o budismo. Então, esse é o primeiro ponto. E o socialismo? O socialismo é o socialismo, marxismo mesmo. Xi Jinping é um teórico do marxismo. Há livros dele sobre o marxismo. Ele fez muitos opúsculos sobre o marxismo, ensaios marxistas. O marxismo é ensinado na escola, é ensinado no colégio, é ensinado nas universidades. Os chineses, quando preparam e educam o seu próprio povo, o educam também na civilização e na política. Política é matéria do ensino fundamental 1, do ensino fundamental 2, do ensino médio e do ensino superior chinês. Sabe, a China forma uns 300.000 engenheiros todo ano. E eu garanto para vocês que não é engenheiro do tipo que a maioria dos brasileiros. Absolutamente alienado,
coxinha, direitista, pró-americano. Então, se você está na China, você tem que saber o que é ser chinês. E você tem que saber política, porque toda discussão pública é uma discussão política. Lá não tem demonização da política, as pessoas são instadas a participar da política. Ah, mas a China é uma ditadura. Fonte, Dataku, a mesma que falou que o Prigozhin estava dando um golpe no Putin, que os Wagner tinham assumido a cidade de Voronezh, a cidade de Rostov, a cidade de Krasnoyarsk, essas fontes. São essas fontes. Então, né, vamos falar sério aqui. Vamos ter um pouco de respeito pela própria inteligência e pela inteligência dos demais. Certo? Como diz o grande filósofo, líder religioso e político palestino, que eu amo com todo o meu coração, Jesus, julgo pelas obras, não pelas palavras. Então, assim, o marxismo é um elemento chave, inclusive, da política educacional, como a civilização é um elemento chave também da política educacional. Os chineses não formam mão de obra, eles formam cidadãos aptos a executar tarefas complexas. É muito diferente. O ensino americano, ou a aberração, a palavra é aberração, vamos repetir mais uma vez, aberração, promovido pela turma do Michel Temer no Brasil, sob o nome de reforma do ensino médio, já falei que é uma aberração, visa formar mão de obra barata e pouco qualificada, acrítica, incapaz de raciocínio crítico. O novo ensino médio é isso, formação de idiotas com diploma. E o ensino superior forma idiotas com diploma do ensino superior. Com todo respeito. Porque, primeiro, a ideia de trabalhar por semestre, né, por período, que foi desenvolvida pelo Fernando Henrique Cardoso, o currículo Lattes, que é uma ideia de jirico, essas duas partes do chamado sistema Bolonha, que a Rússia abandonou. A Rússia percebeu aonde estava levando o sistema Bolonha e abandonou. Falou, não vamos usar isso mais não. Certo? Porque você não... No sistema de período, você, pelo menos do jeito que é praticado no Brasil, você acaba com a unidade dos alunos. Você torna o aluno só um número. E o sistema de Lattes pega o professor e transforma ele num produtor de paper. Não de ciência, de paper. Ciência é a diferença de paper. Então você mede o quanto uma universidade é influente pelo número de papers produzidos pelos professores, pelo número de publicações desses papers, como se isso fosse ciência. Qual seria o Lattes do Albert Einstein na Universidade Brasileira? Quantos papers o Einstein produziu? Faça essa pergunta. Eu garanto para vocês que menos do que um aluno da graduação durante a sua vida. Certo? O Einstein, na sua vida inteira, produziu menos papers do que um aluno razoável da graduação. Essa é a verdade. Essa é a verdade. E isso explica porque o sistema Bolonha, com todo respeito, é uma merda. Uma máquina de formar pessoas com saúde mental danificada, porque o ensino médio faz isso, e o ensino superior faz isso, e a docência do ensino fundamental médio e superior faz isso mais ainda. Então você danifica a saúde mental dos profissionais e dos alunos para transformar eles em produtor de paper. Eu não sei se vocês têm a noção do que é ser professor nesse país. E procura a lista das profissões com maior índice de insanidade, de doença mental. Você vai ver os professores, sobretudo os universitários, no topo. E não porque eles produzem ciência. Eu acredito que a maioria até queria produzir, mas não tem prazo de produzir ciência, porque tem que produzir paper. Da mesma forma que o aluno do ensino médio não tem prazo de aprender, porque tem que fazer exercício. É um sistema burro, que evidentemente não forma gênios, né? A China evita isso. Por isso é uma sociedade admirável. Ok? Tenham um bom dia.
boa tarde, boa noite, boa madrugada. Saudações, enfim.